Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a hora que esteja a assistir este live, que celebra os 5 anos de existência da PCI em Moçambique, portanto, PCI Media em Moçambique. PCI, que é uma organização ligada à comunicação, virada, obviamente, para a comunicação, para a mudança de comportamento. Nós temos produtos como a radionovela Ouro Negro, que se subdivide em intunáveis e também Jambulan, radiofónico que se chama Ouro Negro ao Vivo, que é transmitido pela Rádio Moçambique e também pelas rádios do Instituto de Comunicação Social e algumas rádios independentes, transmitido semanalmente em línguas moçambicanas, e temos também o teatro comunitário. Hoje estamos aqui para falar sobre o programa testemunhal Ouro Negro ao Vivo. E para tal, temos dois convidados. Um que é produtor, um caso jornalista, doutor da Rádio Moçambique, chama-se Vasco Matsene. Ele está afeto ao emissor provincial de Manica, no centro de Moçambique. E temos também o Helder Suelec, que é da rádio comunitária no caso até nem é rádio comunitária, é rádio e televisão comunitária de Nacala Porto, na província nortenha de Nampula. Ele vai se fazer acompanhar depois de uma convidada. Portanto, o programa Ouro Negro ao Vivo é um programa testemunhal, como disse, de 30 minutos, onde são convidados dois membros da comunidade que partilham na primeira pessoa o que aconteceu com ela, uma história ligada ou a parte ligada à saúde, ou então ligada à educação, ou uma outra área. E essa história depois é difundida pela rádio e a intenção é mesmo que essa entrega dessa intimidade, essa partilha de história cause sensações positivas a nível dos membros da comunidade, porque a gente pretende é que hábitos maus deixem de ser prática e hábitos positivos, hábitos bons passem a ser prática, porque só isso é que traz o bem-estar das nossas comunidades. Então, para saber como é que esse programa é feito, para saber de que forma esse programa tem estado a contribuir para as nossas comunidades, portanto, o programa que já é produzido desde 2017, este é o 4º ano, vou convidar o meu amigo Vasco, que está a falar da cidade de Cabeça de Velho. Portanto, Cabeça de Velho é a montanha mais conhecida, que é o cartão de visita da cidade de Chimoio, onde geralmente a temperatura costuma ser muito baixa. Como é que está o tempo aí hoje, Vasco? Boa tarde. Boa tarde, Carlos Anselmo. Boa tarde, todo o auditório. Realmente, a cidade de Chimoio, a voz da Cabeça de Velho, está muito frio, a temperatura está baixa, são 20 graus, máximo e mínimo 14, e estamos localizados, de facto, na região centro do país, na província de Manica, uma província que é potencial na agricultura e outras áreas econômicas. Prontos, boa tarde, como já tinha dito Anselmo, cá estamos nós para testemunharmos aquilo que tem sido o dia a dia, a realidade deste programa que está a ganhar que está a ganhar, ou seja, um programa que está a contribuir bastante para a mudança do comportamento dos nossos ouvintes da Rádio Moçambique, em particular aqui na província de Manica. Eu poderei depois compartilhar convosco alguns momentos que nós achamos como produtores deste programa, que foram marcantes. Okay. É um programa que está sendo produzido em 2 línguas aqui na província de Manica. No primeiro ano foi apenas na língua Xute, onde eu faço parte, sou produtor deste programa na língua Xute. Em 2019, no segundo ano do programa, em 2018, introduziu-se a segunda língua, a Xibarwe, que é dominante da região norte da província de Manica. Falo concretamente dos distritos de Barwe, Guro, Tambara e Macossa. E de lá para cá, o programa está a andar.
Ok, muito obrigado por esse resumo, Vasco. Nós temos também o Helder Sualek. Helder, eu não sei dizer boa tarde em Macua. Como é que se diz? Como se diz Macua? Muhileliwa. Muxiluheleliwa. Moxeleliwa. Muxeleliwa. Então, Sim, Muxeleliwa assim, para ti. Moxeleliwa. Muxeleliwa também Sim, para ti. Moxeleliwa. Olha, Sim, tu ok. estás em Nacala Porto, por acaso é uma cidade muito bonita, gostei de a conhecer. Tu também produzes o programa há 4 anos. Eu sei que tu, quando conversamos, tu disseste que tiveste uma ouvinte, ao longo desses 4 anos, uma ouvinte cuja história foi impactante. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde a ti e também boa tarde a Suhela Mahol, que é a nossa convidada de hoje. Isso mesmo, boa tarde, Carlos Anselmo. Dizer que, na verdade, estou há 4 anos a produzir este programa Ouro Negro ao vivo. Dizer que dos 4 anos, nós, como produtores, não é? Nos sentimos orgulhosos naquilo que é a mudança de comportamento da comunidade. Como é que as histórias mudam essas comunidades? Afinal de contas, não somos nós. Na altura em que contam as histórias, até tem pessoas que mandam mensagens também querendo contar a sua própria história, porque acompanhou uma história na rádio e comoveu-se com a história, disse, eu também quero contar a minha história. Caso desse gênero aconteceu por mim. Então, fomos ver que, na verdade, as histórias contadas da primeira pessoa, as histórias em si é que aparecem a mudar o comportamento de certas famílias. Digo isso porque estamos na zona costeira. Naquela Porto, na verdade, a maioria, não é? Da população que vive nas zonas suburbanas tem, como é que eu posso dizer, talvez baixo conhecimento em alguns serviços, não é? Em alguns serviços. É normal, é prático, uma mãe nascer seu filho, ter 3, 4 filhos sem chegar a uma unidade sanitária, sem registrar os seus filhos. É normal. Mas quando vai para lá, às vezes o marido só quando amanhece vai à pesca, mas através de algumas histórias contadas na primeira pessoa, alguns temas que o programa Ouro Negro traz, falamos de registro de nascimento, contos pré-natais. Então, afinal de contas, aquelas pessoas começam já a consciência, até naquela iniciativa, a ter uma informação para o que devem fazer em casos de. Então, fomos ver que, na verdade, o programa Ouro Negro já está a trazer impacto na sociedade, para além de também, para além desses temas que acabei mencionando, tem outros temas que, na verdade, têm mexido com os adolescentes, as crianças, que este ano, quando acompanho as histórias, e tem mostrado um interesse também em querer vir participar no programa. Okay. Assim, como o programa vai em direito, durante as mensagens, então conseguimos ver que, na verdade, alguma coisa está a mexer com a comunidade. Agarra a emoção aí, nós voltamos a ti daqui a pouco, Helder. Vasco, bom, tu disseste que na província de Manica o programa Ouro Negro ao Vivo é produzido em 2 línguas, nomeadamente Chiuté e Chibal. Portanto, o sinal da Rádio Moçambique é captado em vários distritos da província de Manica. Conte-nos como é que identificam as fontes, portanto, que são convidadas para o programa. Depois, conte-nos também, de forma resumida, como é que acontece quando estão no estúdio. E, se possível, pode-nos citar 1 ou 2 exemplos de histórias que achas que foram impactantes e que depois tiveram uma repercussão positiva a nível da comunidade, quer na cidade de Chimoio, ou então nos distritos que compõem a província. Exato. Como eu já havia dito, que o Ouro Negro ao vivo está sendo uma marca da Rádio Moçambique, tendo em conta que conta a história real dos moçambicanos. Como é que nós conseguimos ter as nossas fontes, os nossos convidados para poderem vir contar as suas histórias? São várias formas que nós usamos.
Durante a semana, nós já temos a ficha de programação, o plano temático mensal, trimestral, de acordo com aquilo que já vem sendo planificado. Já temos em mente que na próxima semana o tema é xixi. Gravamos o tema em debate na próxima semana e colocamos a rodar no nosso emissor provincial, que a próxima semana vamos tratar do tema X. Quem tiver histórias interessantes pode nos contactar através do número X ou mande mensagens e depois nós ligamos de acordo com a história que for a nos interessar e for a interessar também a própria comunidade, de acordo com o tema da semana. E fazemos isso. A outra forma que nós conseguimos selecionar as nossas fontes, dependendo do tema, como eu havia dito, se for, por exemplo, de casamento prematuro ou violência contra menores ou contra mulheres, violência doméstica, nós contactamos a liderança dos bairros, nós contactamos também o gabinete provincial que vela sobre a violência de crianças, de menores, de mulheres, violência doméstica. Eles podem tentar nos dar algumas pistas e algumas histórias interessantes e indicam-nos os locais, como é que podemos localizar essas pessoas e nós vamos atrás das pessoas. Não só nós temos ido nos próprios distritos, já que a nossa província de Manica é composta por 12 distritos e todos escutam o nosso programa. Nós temos esta certeza através das mensagens que nós recebemos durante o programa. Os ouvintes escrevem as mensagens e o local onde eles se encontram e mandam-nos, e nós já apresentamos as mensagens durante o programa. E nós temos deslocado aos distritos, ouvimos a história nos distritos, e vou dar o exemplo mesmo de um dos programas do ano passado. Nós deslocamos ao distrito de Gondola, concretamente no posto administrativo de Inchope. Em Chiuté o programa é feito com duas pessoas ou dois produtores, um homem e uma mulher, e a minha companheira é a Marta Silva. Em Cheparco também é um par, um homem e uma mulher, Elmergildo Alficha e a Celestina Tedes. Fomos, de facto, colher ou acompanhar a história dos moçambicanos no posto administrativo de Inchope. Lá, quando chegamos numa casa em que houve altura em que naquela casa recorriam nas bermas da linha férrea para fazerem as suas necessidades maiores, porque não havia latrina naquela casa. Não só naquela casa, e nas vizinhanças também. A maioria das pessoas não tinham latrina, não usavam latrina. E como consequência, na casa onde nós fomos escolher a história, a senhora contou-nos que teve 2 filhos que sofreram de cólera por causa de não ter latrina melhorada. Não tinha nem não melhorada, nem melhorada não tinha. E nós estávamos a ver o impacto que isso traz por não ter a latrina melhorada. E houve esta consequência. 2 filhos dessa senhora sofreram ou padeceram de cólera e outros naquela zona. Outros sofreram de diarreia e outras doenças provocadas por falta de latrina. E através deste programa Ouro Negro ao Vivo, nós temos tido esses temas que abordam o impacto da necessidade de fazermos higiene individual, tanto como coletivo. E ali nós sempre trazemos histórias dos nossos compatriotas
que não tiveram latrina e o impacto que isso trouxe. Uma das histórias é essa que nós escolhemos no InShop, e ela contou-nos e ouviu também os outros compatriotas que contaram suas histórias aqui no emissor provincial de Manica, que tiveram consequências negativas por causa de não ter latrina, falta de higiene. E a partir dali, aquela família já tem latrina melhorada, e a vizinhança também tiveram latrina melhorada, e isso, quer dizer, mostrou-nos que alguma coisa está a trazer do bom, tendo em conta a mudança do comportamento da nossa população, dos nossos ouvintes. Este é um dos exemplos claros, e não só no distrito de Gondola, como eu fiz a menção, que nós escolhemos essa história. Através de mensagens que nós recebemos dos próprios ouvintes, temos acompanhado essa reação. O programa está a mudar-nos o comportamento. Nós não tínhamos latrinas. O meu pai era ignorante, não queria saber da latrina, mas aqui em casa já abrimos latrinas. Graças a Deus, já estamos bem. E já não estamos a passar situações diarreicas por falta de higiene. Pelo menos já temos latrina, já consumimos água melhorada, já sabemos qual é o impacto de consumirmos água fervida ou água melhorada da bomba, tanto como da torneira, o impacto de fazermos higiene individual, tanto como coletiva. Nós temos recebido esta reação dos ouvintes. Este é um dos exemplos. Para além dos outros exemplos das crianças. Vasco, muito obrigado. Eu penso que segures. Vamos já procurar saber do Elder. Portanto, nós estamos a falar do programa Ouro Negro ao vivo, na senda da comemoração dos 5 anos da PCI Media em Moçambique. PCI, que é uma organização cujo objetivo é exatamente contribuir para a mudança de comportamento das comunidades. Então, atua através de radionovela. Nós produzimos as radionovelas Ouro Negro ao Vivo, Jambulan e também Intunáveis. Por acaso tem uma camiseta aqui, vocês conseguem ver. Intunáveis é da mais recente radionovela que a gente está a produzir. Produzimos também, promovemos o programa Ouro Negro ao Vivo, que é este do qual estamos a falar, que é um programa testemunhal, e também atuamos na área do teatro comunitário. Olha, Elder Suelec em Nacala, o Nestinho dos Santos quer saber se nós sabemos de algum ouvinte que tenha mudado depois de escutar o nosso programa. Por sinal, nós hoje pedimos ao Elder que juntasse aqui a este bate-papo ao ouvinte Suhela Mahol, a quem eu vou cumprimentar já a seguir. Suhela. Suhela Mahol. Boa tarde. Olá, Suhela. Tudo bem? Estou bem, obrigada. Elder, eu penso que posiciones bem o computador ou o telefone para que a gente possa ver a Suhela, que está mesmo aí contigo. Agora sim. Agora sim. Bom, consegues te posicionar de forma que a luz incida sobre a face da Suhela? Acho que estão contra a luz. Ok. Estamos contra a luz, sim. Ok. Então, enquanto procuram posicionar-se, Suhela, conte-nos a sua história. Como é que foi contactada pelo Elder? Que história é que partilhou aí no programa? E por que conte-nos a sua história. Nós queremos saber. Sim. Boa tarde mais uma vez. Vai estar máscara, né? Por causa da máscara. Ok, tudo bem. Boa tarde mais uma vez. Sim, boa tarde. Eu recebi o convite do Manuel. Ok. Na verdade, fiquei surpresa por receber o convite para contar a minha própria história. Ok. É uma história que eu vivi e fiquei muito chocada depois de eu reconhecer o que eu queria fazer. Sim, Ok. foi em 2011, quando eu tive 15 anos e, na verdade, naquele ano eu estava a fazer a 7ª classe.
Quando eu estava a fazer a 7ª classe, já aparece um homem para me casar. Mas o homem, antes de chegar na casa dos meus pais, ele conversou comigo primeiro. Disse que gostou de mim e queria me dar um emprego. E como eu queria trabalhar, era um sonho, eu logo aceitei. Eu disse que sim, pode me seguir na minha casa para falar com os meus pais. E o homem assim me seguiu, chegou na minha casa, falou com os meus pais, que gostou de mim, que iria me casar, e não só me casar também, que iria me ajudar a ter um emprego. E logo os meus pais procuraram saber se ela está a estudar ainda. Como é que vai fazer os estudos, sabendo que ela ainda é uma criança, uma menor? Sim. Ele responde que estaria a trabalhar de dia, e quanto à escola, vai ter que transferir para o curso diurno. Noturno, aliás, desculpa. Ok. Depois, os meus pais não gostaram dessa mudança. Os meus pais negaram. Já o homem sai, eram para voltar outro dia. Quando o homem sai, os meus pais ficam a conversar comigo, a procurarem saber os porquê que eu quero me casar tão cedo, sabendo que estou a estudar, ainda nem 10ª classe eu não fiz. E eu respondi que eu quero ter emprego. Quando mais cedo eu começar a trabalhar, melhor será. É a resposta que eu dei para os meus pais. Se irritaram comigo, mas mesmo assim não desistiram. Ainda continuaram a me aconselhar que você não pode casar porque ainda é muito criança. Com 15 anos, não é idade para você casar, mas sim estudar. Assim, apareceu outro dia o homem, já nesse dia lhe enxotaram, nem quiseram lhe receber. Lhe enxotaram que nada, não podes casar a nossa filha deve estudar, não casar. O trabalho, ela pode arranjar depois de atingir a idade, ou de fazer a 12ª classe, pelo menos, e ter uma formação. O homem saiu, mas, mesmo assim saindo ou deixando de aparecer na casa dos meus pais, ele sempre veio atrás de mim a querer criar emoções. Dizia que eu vou te dar emprego, você vai estar numa vida normal, melhorada, que estar em casa dos seus pais a seres mandada. Eu com aquilo sempre que me contava, eu ficava mais emocionada, já não queria mais ouvir nada o que diziam os meus pais. Eu de novo continuei a falar para meus pais, eu quero casar. E eu tenho que casar, porque se eu casar, eu posso estar a ajudar, porque estarei a trabalhar. Além disso, meu marido estará a me dar algum valor para poder vos ajudar. Mas meus pais não quiseram me ouvir, tiveram que me aconselhar mesmo, me darem bons conselhos, até que eu comecei a ignorar aquele homem. Mas não foi tão fácil assim para eu desistir daquele homem. Quando meu irmão mais velho também veio conversar comigo. Ele é que me abriu o jogo de verdade para eu ficar muito esclarecida e não cometer aquele erro que eu iria cometer naquele ano. Depois, o homem, quando já veio atrás de mim de novo, eu ignorei. Já nesse dia que eu lhe ignorei, ele veio com um telefone. E no momento eu não sabia o que é telefone. Nunca usava telefone naquele momento. Já quando me aparece com telefone, eu fiquei a pensar mesmo, tenho que levar? Mas se eu levar, o que vão dizer na minha cara? E aqueles conselhos, graças a Deus, eu ignorei aquele telefone, voltei para casa. Mas aquilo eu não contei para os meus pais. Assim mesmo o homem continuou de novo, mas isso só acontecia na rua. Sempre que me encontrava, tinha motivos de tentar criar emoções para eu poder abandonar a minha casa, já poder casar com ele.
Mas, graças a Deus e aos meus pais que me ajudaram, eu não casei com aquele homem e continuei a estudar. Muito obrigado por partilhar essa história, Suhela. Obrigado mesmo. Bastante. Helder, como é que foi esse processo de identificar a Suhela, trazeres aí para a rádio e partilhar essa história que primeiro vai em direto, depois é passada em repetição? Para nós, Pode temos a ficha. Pode funcionar a câmera? Sim, para nós temos a ficha. Temos a ficha. Vamos na ficha. Levamos os temas e fazemos o nosso plano trimestral. Então, a Suleha está num grupo de raparigas bis. Então, temos essa colaboração. No entanto, tem alguns temas que nós recorremos a elas, tem alguns temas que nós recorremos ao programa da criança, não é? Quando fala de criança, vamos nas crianças. De acordo com a responsável da Unicef na praia, Dona Felizarda, disse que temos que criar esse elo de ligação entre as raparigas bis, Ouro Negro, assim como os da criança. Então, tem alguns temas que nós recorremos a elas. Falo com a responsável, qual é o nome dela? A Patrícia. Ela comunicou com ela, temos tema assim. Então, queremos uma que tenha passado, que tenha uma história relacionada ao nosso tema. Então, ela procura e nos traz. Então, antes, nos dá os contactos das raparigas e comunicamos com elas. E primeiro ela conta a história. Ok, então essa história é interessante, não é? No caso da história da Suleha, não é? Sim. Para outras fontes, nós temos ido na comunidade, não é? De acordo com os temas. Ok, mas antes disso, de que forma é que essa história depois foi recebida pela comunidade aí na Cala? Bem, na verdade, a história foi bem recebida através das mensagens, porque nós controlamos as edições por causa das mensagens e ligações que nós recebemos durante o programa, já que o programa vai em direito, não é? Então, nós controlamos as ligações, as mensagens, porque mesmo terminado o programa, as mensagens continuam sempre a cair no nosso telefone, não é? E não só, até nós também como produtores, saímos também satisfeitos. Por quê? Fomos dizer, não, na verdade, alguma coisa entrou nos ouvintes. O que é que essas mensagens faziam referência? Essas mensagens que receberam, principalmente quando a Suleha partilhou a sua história. Yeah. Bem, as mensagens, muitas das vezes, né, o que aparecia nas mensagens, diziam que não se pode correr para o emprego enquanto ainda é cedo. Às vezes tem alguns homens que só vêm enganar as moças, engravidam e vão-se embora. Afinal de contas, ela não podia, aliás, as raparigas não podem emocionar-se ou ambicionar emprego. Emprego não se faz publicidade na rua. E não se troca emprego no casamento. Então, ela queria trocar o emprego, o casamento com o emprego. Não, então, não pode trocar o casamento com o emprego. Não é? Até porque ela era menor de idade, não é? Ainda devia estudar. Era menor de idade. Sim. E veja só, é que também o último apelo foi para os pais, a grande educação de que os pais também têm um papel principal nessa fase, porque se os pais da Suleha fossem fracos, a Suleha já teria casado. Exatamente. Porque os pais, como já tem emprego, pode casar com ele para ter emprego. Mas eu pergunto à Suleha, depois, durante o programa, depois de você negar o homem, o que ele fez? Disse que, sumiu. Não apareceu mais. Não apareceu mais, você perdeu o emprego, fazer o quê? Mas eu preferi porque continuei a estudar. Então, é mais ou menos o que acontece dentro da história da Suleha. Ok, voltamos já à Suleha daqui a pouco. Vamos até a Cabeça de Velho, vamos até Chimoio, vamos até a província onde está o monte mais alto de Moçambique, Binga, não é? Não é, Vasco? É o Monte Binga. Exato, o Monte Binga que se encontra no distrito de Sossundenga.
Ok. Outras histórias. Contaste há pouco a história está relacionada com saneamento, não é? Com higiene também, que aconteceu Sim, no sim, distrito de Gondola, não é? Desculpa, em Chope. sim. Sim, é o distrito de Gondola mesmo, está correto. Exato. Que outras histórias, uma ou duas, tu ainda te recordas, onde que causou algum impacto positivo e que contribuiu para a mudança de comportamento de membros da comunidade, seja do distrito ou a nível da província da cidade de Chimoio? Exato. Uma das histórias tem a ver com estigma sobre a pessoa com deficiência. Num dos programas apareceu um deficiente, uma pessoa portadora de deficiência, contou a sua história. Isto foi no distrito de Vanduz. Ele contou que depois de ter concluído a 12ª classe, meteu documentos em vários setores. Quando abrisse concurso, lá mesmo em Vanduz concorreu, concorreu em Macossa e também havia concorrido no distrito de Mussurize, lá para a região sul da província de Manica. O mais engraçado é que, com a capacidade dele, conseguia apurar, mas sempre que o solicitassem para a entrevista, depois da entrevista, diziam que tem nota, passou, mas fica suplente. E ele sempre foi suplente, nunca lhe solicitaram, em ambos os distritos. E ele apareceu, contou-nos essa história muito triste e já para ele sentia-se que estavam a lhe desprezar porque ele era uma pessoa com deficiência e sentia-se muito mal. Contou-nos a história dele, mas o que ficou do nosso lado era depois da história dele, termos que voltar ao distrito de Vanduz para ouvirmos com ele depois da história dele, qual foi o passo a seguir, se já está empregado ou não, e se calhar conversar com o governo distrital para ouvir qual tem sido o procedimento, tanto como a direção da ação social do distrito de Vanduz, para ouvirmos, acompanharmos mais ou menos qual tem sido o processo de seleção e qual tem sido o papel de ação social para apoiar essas pessoas com deficiência. E depois dessa história, recebemos um outro que veio de forma voluntária. Gostou, aquilo que ele ouviu, tocou-lhe. Veio e ele contou que nós, na família, são 3. E todos 3 nasceram com deficiência. Mas estavam a conseguir superar na escola. É verdade que são portadores, ou seja, são deficientes, são pessoas com deficiência, mas estavam a superar na escola. Na altura, no ano passado, eu estava a frequentar a 10ª classe, a concluir a 10ª classe, mas para além de frequentar o ensino escolar, também aprendeu a arte de cozer sapatos. Ele é um sapateiro, o que está a tornar fonte de rendimento para a sustentabilidade dele na escola, tanto como dos seus familiares, que também são pessoas com deficiência, e estavam a superar. Pelo menos não sentiam estigma na escola. Estavam sendo bem acompanhados com os colegas. Ele não consegue se locomover, anda de carinha de roda, mas estava na Samora Machel. E quando chegasse para ir na sala, sob escadas, os colegas lhe ajudam. Estava a contar essa história de autossuperação, o que ajuda de uma forma
outra nas comunidades, que a pessoa com deficiência é uma pessoa normal como nós. Precisamos de ajudar essa pessoa para poder se ambientar, sentir-se incluído na sociedade, porque é uma pessoa normal como nós, apenas é deficiente, é uma pessoa com deficiência, mas ele é um ser humano, tem mesmos direitos que uma pessoa normal tem direito ao emprego, tem direito à educação, tem direito à saúde, tem todos os direitos, como uma pessoa qualquer. Então nós temos que incutido, através desses nossos programas, na comunidade, que não podemos discriminarmos as pessoas com deficiência, porque são pessoas normais, como qualquer, temos os mesmos direitos. Em algum momento recebemos este feedback. Alguns são pessoas com deficiência mesmo, mas através do vosso programa aqui há a tendência de alguma mudança, quer na comunidade onde ele vive, na vizinhança, quer dentro da própria família, alguma coisa está a alterar, tanto como na educação, direito à educação das raparigas, temos recebido igualmente feedback através de mensagem, quando nós deslocamos aos distritos para fazermos o programa lá mesmo no distrito, temos recebido muitas mensagens de elogio. As pessoas estão a sentir-se integrados. Quer dizer, é um programa que está a trazer alguma mudança dentro da nossa comunidade. É um programa que veio para ficar, está a marcar na Rádio Moçambique, está a ajudar o povo em diversas formas, nas diversas formas ou nos diversos problemas sociais que cada comunidade enfrenta. Para dizer que tanto como nós, os produtores, tanto como os próprios ouvintes e os que contam suas histórias, temos recebido feedback positivo. É um programa que está a contribuir. Para já agradecer PCI, os parceiros que tiveram um pensamento espetacular de introduzir esses programas, porque tem peso. O convidado vem contar a sua história, aquilo que ele está a passar, aquilo que passou na primeira pessoa. E isso ajuda bastante na mudança de comportamento. Cabe cada um buscar a melhor coisa que houve na história que se conta na rádio. E aproveitar aquilo que é a parte positiva. De acordo com a história, de acordo com o tema que nós temos tido durante os nossos programas. Obrigado, Vasco. Bom, nós estamos a falar do programa Ouro Negro ao Vivo, é um programa testemunhal, como disse, é um programa transmitido pela Rádio Moçambique, portanto, pelos emissores provinciais da Rádio Moçambique em todo o país, em algumas delegações em 2 línguas, no caso de Manica, para além de Chiuté, tem também a transmissão em Chibal. Portanto, também acontece nas províncias de Zambésia e de Nampula, através das rádios comunitárias do Instituto de Comunicação Social. Estamos presentemente em Xemba, através da rádio comunitária de Xemba. Este mês começamos a transmitir também o programa Ouro Negro ao Vivo em 7 rádios da província de Sofala, nomeadamente Chivev FM e Pax na cidade da Beira, Rádio Comunitária do Dondo, Rádio Comunitária de Nhamatanda, Rádio Comunitária de Gorongosa, Rádio Comunitária do Buze e Rádio Comunitária de Chibabava. Ainda este mês também passamos a transmitir o programa Ouro Negro ao Vivo nas rádios comunitárias de Magude e Muamba, aqui em Maputo, e Xangara e Tsangano, na província de Tete. Portanto, as histórias contadas na primeira pessoa começam aos poucos a chegar a outros locais de Moçambique, com a intenção, obviamente, de colocar o bem-estar de várias comunidades. E este é um live que está sendo transmitido, obviamente, pelo Facebook, pela página da PCI Media, Ouro Negro, e gostaria já agora de dizer que podem colocar perguntas tanto ao Vasco como ao Helder, como ainda à nossa convidada, que é a ouvinte Suleha Mahol, que está aí na Cala, e gostaria, a esta altura, também de agradecer ao Nestinho dos Santos, ao Laete Marques, à Francília Jonasse, à Érica Matzinha, à Juvência Maumane, também ao Luís Taiado, ao Elias Manguiza,
e ao Joel Maliba pelas saudações no Facebook, na nossa plataforma. Por favor, se tiverem alguma questão, aproveitem, coloquem aqui nos comentários. Tanto o Vasco como o Helder e a Suleha estão aqui para responder, ou então pode ser uma questão que é diretamente ligada a mim, na qualidade de gestor, coordenador de rádios a nível da PCI Media. Suleha, volto a ti. Tu contaste a história, depois regressaste à comunidade. Como é que as tuas amigas, os teus vizinhos e os teus conhecidos, familiares, reagiram a essa partilha de história? Porque eu acredito que não era uma história conhecida por todos, não é? Sim, na verdade, a comunidade... Peço ao Helder para posicionar a câmera, porque deixamos de ver a Suleha. Sim, a história não era conhecida pela comunidade. Exatamente. Só estava no quintal da minha casa. Então, quando cheguei na rádio e partilhei aquela história, recebi mensagens com algumas colegas que são mentoras. Também não sabiam daquela minha história porque eu sempre ocultei. Já sentia vergonha por saber que eu queria fazer uma coisa muito errada. E quando cheguei em casa, também um vizinho que eu despedi ao sair que vou na rádio. Mas o que eu ia fazer na rádio, eu não falava para ninguém. Já era surpresa para todos, porque ninguém sabia. E o vizinho disse que, ei, me abriste os olhos. Eu também estava a programar em ir casar, já na próxima semana. Mas era antes de noivar. E a rapariga ainda nem fez a 10ª, assim como você estava a contar a história. Assim que eu acompanhei a história na rádio, como você falou, eu hei de voltar. Já não irei mais noivar aquela rapariga. Devo de deixar estudar, que é um dos seus direitos, e depois dela fazer a 12ª e atingir a idade de casar, aí sim eu posso ir atrás dela. E quanto às mentoras, que são as minhas colegas do Rapariga Biz, elas sempre me deram força que eu não deveria sentir vergonha por partilhar aquela história. Na verdade, partilhar aquela história para mudar o comportamento, o pensamento das pessoas na comunidade, assim como raparigas jovens e como os encarregados de educação, que não podem cometer o erro que eu queria fazer naquele ano. Bem que os meus pais me ajudaram a não fazer aquilo, mas agradeço muito e quando eu conto essa história já não sinto mais vergonha, porque sei que estou a salvar a comunidade que não tem informação e que não sabem quais são os seus direitos, que só pensam em casar cedo para poderem, que pensam que casando podem ter o futuro que eles precisam, mas na verdade não. O nosso futuro está na escola, não na mão dos homens. Muito mais quando se trata de uma criança. Criança não cuida de homem, porque criança precisa de cuidado dos pais. E no lugar da rapariga ou de uma criança é na escola, não é em casa do marido. Criança não pode cuidar de um homem, mas sim deve ser cuidada. Bom, há uma questão aqui. Obrigado, Suleha. A Juvência Mauman diz que gostaria de saber dos produtores se enfrentam alguma dificuldade no programa por conta da Covid-19. Se enfrentam, qual é a dificuldade que têm enfrentado? Portanto, o perfil do programa Ouro Negro ao Vivo é 2 entrevistados, portanto, 2 convidados, e o programa decorre durante 30 minutos. E há um primeiro convidado durante os primeiros 12 minutos, depois há um separador musical, depois segue-se o segundo convidado. E muitas das vezes esses convidados têm de ir à rádio para serem entrevistados. Nesta fase em que o mundo todo atravessa, de que forma é que tem se adaptado? Começa, Manica. Ok, Vasco. Para nós na Rádio Moçambique,
adotamos nesta altura em que enfrentamos esta doença de Covid-19, dividimos o programa em duas partes. Ou seja, temos um programa de Ouro Negro ao vivo em que já aparece apenas um convidado por semana, por programa, para não sufocar o estúdio. E não só, tendo em conta que as pessoas estão em casa devido ao cumprimento do estado de emergência, já passamos a ter um convidado por programa e um produtor naquele programa, 2 pessoas, para não encher o estúdio. O segundo produtor, na mesma língua, passa a trabalhar com um técnico, um especialista da Direção Provincial de Saúde. Durante o programa normal, porque de facto esses dias, desde que surgiu esta doença, desde março para o nosso caso, desde abril para cá, estamos a tratar muito programas ligados ao novo coronavírus ou à Covid-19. Então, durante o programa normal do Ouro Negro ao vivo, em que aparece um convidado com uma história, também temos o espaço dos convidados enviarem as mensagens que têm a ver com alguma preocupação, uma pergunta ou uma questão relacionada à doença Covid-19. E depois de colecionarmos estas perguntas dos nossos ouvintes, o outro produtor tem um outro dia que aparece com o técnico de saúde. Responde aquelas questões que nós recebemos no programa Ouro Negro ao vivo com um convidado ou uma convidada. O técnico esclarece da saúde as preocupações, as perguntas dos ouvintes. Na mesma altura também abrimos um espaço para aquele que se calhar não teve a oportunidade de escutar o Ouro Negro ao vivo, tanto como em repetição, de colocar também a questão relacionada com Covid-19. Para dizer que, em termos como dificuldade, não. E como é que nós fazemos? Temos viaturas na Rádio Moçambique, o programa disponibiliza meios suficientes para a produção, ou seja, os parceiros disponibilizam meios suficientes para a produção dos programas. Os nossos meios de transporte aqui no emissor provincial da Rádio Moçambique e Marica estão disponíveis para ir levar o nosso convidado e ir devolver depois do programa face a esta situação da pandemia da Covid-19. Para dizer que até aqui em Manica ainda não sentimos a dificuldade de não realizarmos o programa por causa desta pandemia. Não, até aqui está tudo controlado, estamos a trabalhar normalmente. Não sei se satisfez a preocupação da nossa telespectadora ou nossa ouvinte. Acho que é tudo isso. Obrigado, obrigado, Vasco. Helder, neste período de pandemia, como é que a rádio comunitária, a rádio e televisão comunitária de Nacala tem se adaptado, tem se arranjado para continuar a produzir o programa? Bem, para nós, em Nacala Porto... Vou pedir mais uma vez, Helder, pode posicionar... Sim. Estava a dizer que, para nós, em Nacala Porto, o programa, neste período de coronavírus, fazemos estúdio, mas não fazemos como nós fazíamos anteriormente, não é? Nos dividimos. São 2 produtores, não é? Um produtor com o seu convidado. Entra primeiro, não é? Entra primeiro, depois de contar a história, enquanto os que estão aqui cá fora, porque temos 15 em 15 minutos, não é? Temos nosso receptor por fora, então estão cá fora a escutar a história o outro colega lá com a fonte, com a convidada. Ele sai e entra o segundo também
com a fonte, mas com tempo cronometrado. E depois o segundo produtor é que recebe as mensagens, as chamadas e vai fechar o programa. Então, nós nos separamos na verdade. Nos separamos em casos de não aparecer um convidado, são dois, aparece um convidado, nós temos que ir atrás da fonte já no outro dia, fazemos por gravado e juntamos e o programa sai como deve ser. Ok. Não temos uma dificuldade para naquela por nessa parte de Covid-19. Há medidas de prevenção como lavagem das mãos antes de entrar para o estúdio, uso de máscaras? Todas as condições existem. Já estão criadas todas as condições para o efeito. Já estão criadas as condições para o efeito. Sim, okay. Já estão criadas. Ok. Sim. Olha, o Luís Taiago escreve também nos comentários da nossa página de Facebook e diz, associado à questão da juvencio mal-humana, gostaria de perceber dos produtores como identificam e encontram os convidados para o programa nesta época, uma vez que existem muitas restrições. Eu acho que, do princípio, antes mesmo de tudo, nós abordamos esta questão. Como é que nós localizamos os nossos convidados? Explicamos que é através das mensagens que nós recebemos dos ouvintes durante a promoção do programa na semana, e se aparecer uma história que nos comover, contactamos o nosso ouvinte e vamos ao encontro. Acompanhamos a história, chegado o dia, vamos buscar com o nosso meio de transporte e trazemos na rádio e contamos a história. Caso contrário, recorremos à liderança dos bairros. Muitos líderes dos bairros conhecem muitas histórias de acordo com o tema que nos interessa, tanto como no gabinete de violência contra a violência doméstica. Também lá tem muitas histórias interessantes. Eles conhecem as histórias que recebem e contraquitam, dão-nos endereço e nós fazemos o seguimento dos casos de acordo com aquilo que for a nos interessar no nosso programa. Não só os próprios ouvintes também dão-nos pistas, colegas, tem muitas formas de termos as histórias que nós temos, porque nós já temos os temas antecipados, temos o plano trimestral, então já sabemos que a próxima semana o tema é X, a outra semana o tema é X. Vamos nos preparando antecipadamente antes de chegarmos nos dias em que esses programas devem ir ao ar. É mais ou menos como no emissor provincial de Manica, nós estamos a conseguir ter as nossas fontes, os nossos convidados para poderem contar as suas histórias no emissor provincial da Rádio Moçambique, Manica. Ok. Helder? Para Nacala, parece também que não vou fugir das linhas do colega Vasco. Nós identificamos as fontes de acordo com os temas, não é? Que, conforme o respirante vai dizer, temos uma ligação com as raparigas bis e também o programa da pequenada, consoante os temas. E tem alguns temas também que nos obrigam a irmos na comunidade. Por exemplo, me refiro a dizer que é sobre consultas pré-natais, registros de crianças. Tem zonas onde há mães que não conhecem o hospital, dão um parto em casa e não levam para o registro. Então, nós identificamos as fontes de acordo com os temas que nós temos, não é? Se nós falamos vamos supor, de HIV-Sida, doentes com HIV-Sida, nós entramos em contato com os líderes comunitários, porque lá tem APs, não é? E eles trabalham diretamente com aqueles doentes. Então, nós entramos diretamente com os APs, líderes comunitários, então nos indicam a pessoa e nós vamos para lá.
apesar de também encontrarmos dificuldades em alguns temas, né? Porque às vezes conversar com alguém que está em tratamento de antirretrovirais não está fácil. Então tem que negociar com a pessoa para contar como é que é, para depois dizer a história, não está fácil. Então, é mais ou menos que disse o colega Vasco, como é que nós conseguimos as fontes, não foge da regra. A regra é a mesma, não foge da regra, não. A regra é a mesma. Só que nós contamos uma parte com o apoio das raparigas bis, constando os temas de casamento prematuro, abandono escolar, não é? Violência da criança. Então, contamos com um programa da criança da rádio comunitária local. Ok, Sim. obrigado Vasco, obrigado também Elder. Volto a Suleha, mais uma vez, Suleha. Antes de terminarmos, bom, que conselhos já gostarias de deixar, por exemplo, a quem nos acompanha nessa altura e possivelmente esteja a passar por uma situação igual àquela que a Suleha partilhou há pouco? Sim. Para todos que estão a acompanhar o programa, gostaria eu de dizer para eles que não podem deixar casar uma criança antes de atingir os seus anos. Ou, posso dizer, antes de ser maior de idade. Porque criança tem direitos de estudar, brincar. Não podemos violar os direitos dela. Na verdade, nós temos que apoiar, ao invés de apoiar para um mal, temos que apoiar para ter um futuro melhor. Se nós abandonarmos as crianças, elas nunca vão poder realizar aquilo que é o sonho deles. Criança abandonada não tem como realizar um sonho. Mas, na verdade, se nós formos a acompanhar as crianças, a dar apoio sempre, essa criança sim tem um futuro melhor. Porque se a criança for a estudar, sempre a ter um acompanhamento dos seus encarregados de educação, essa criança dificilmente vai deixar de estudar. Sempre vai ter um foco, para além de pensar em casar, assim como eu estava a pensar, em casar cedo para ter um emprego. Na verdade, isso não podem fazer. Em nome da rapariga Bis, eu estou aqui a pedir ou aconselhar a todos que estão a assistir o programa, que estão a participar, que devem mesmo agarrar nas crianças. Não podem deixar de perseguirem aquilo que é o sonho deles. Se estou a dizer o que é sonho deles, não estou a dizer sonho de casar. Não, mas sim de estudar, um dia se formar, poder ser alguém. Porque se for a casar cedo, nunca vai poder realizar os seus sonhos. E não só, se a criança casa cedo, aí já não tem como gozar os seus direitos. Porque se a pessoa casa, deve cuidar da casa. Não de brincar, não vai poder mais brincar. Jogar as cartas que sempre fazia com as amigas. Trançar, até que trançar pode, mas vai ser muito difícil, porque já terá mais tarefas de casa. É isso que eu deixo para todos que estão a participar do programa neste momento e espero que deixem essa informação para aqueles que não puderam participar. Obrigada. Eu é que agradeço bastante a Suleha Mahol pela disponibilidade, pela abertura, principalmente por decidir voltar a partilhar essa história aqui numa rede mais ampla. Portanto, nós estamos a ser vistos em Moçambique e também no mundo. Oxucuro, é assim que se diz em Macua, não? Sim, Oxucuro. Então, Oxucuro, obrigado. Antes de terminarmos, Vasco, por que achas que o Ouro Negro ao Vivo tem que continuar a ser produzido pelas rádios? Para começar, a rádio é um meio de comunicação muito abrangente. Primeiro aspecto. Segundo, a rádio
está a usar as línguas que os moçambicanos falam e percebem, o que torna uma facilidade da percepção da mensagem. E percebendo a mensagem, aí há maior probabilidade de persuadir a mudança de um determinado comportamento que se acha desviado. Então, por mim, tendo em conta esse impacto que nós contamos aqui no programa e que nós contamos semanalmente na nossa rádio, acredito eu, e na base da reação dos próprios ouvintes, vale a pena mesmo continuarmos a produzirmos o programa Ouro Negro ao vivo nas rádios, porque está a trazer. É verdade que não é fácil, a mudança não é feita, não é imediata, mas alguma coisa está a acontecer e vai acontecendo nas nossas comunidades. Por isso, é melhor mesmo a rádio ter muita força, porque usa a língua da própria comunidade e alcança muitas pessoas. É preferível mesmo continuar a produzirmos o programa Ouro Negro nas rádios. Ok, obrigado Vasco. Helder, a tua resposta. Sim, é muito importante dar essa continuidade, porque nota-se alguma mudança mesmo no seio das comunidades, porque, afinal de contas, não é a Solerra que vai mudar as pessoas, não é? Mas é a história da Solerra, não a Solerra, não o produtor, mas são as histórias trazidas. O que está a acontecer? Afinal de contas, certas pessoas estavam nas escuras, mas através das histórias que são contadas por via rádio, e as pessoas escutam e daí começam a mudar de comportamento. Porque isso temos alguns exemplos vivos que através da rádio que tentam dizer essas histórias, até mesmo algumas crianças aprendem algo através das histórias, não é? Então é muito importante o programa, na verdade, ser produzido nas rádios, porque apesar da rádio de televisão comunitária de Nacala, abrange alguns distritos vizinhos, está a ver? Então, e tem ouvintes que ligam de longe a participarem do programa. Quais são os Sim, distritos vizinhos? Temos na Cala Velha, temos Mossuril, temos Memba, Munapo, até na Caroa, Herati, Ilha de Moçambique, me conta, ligam. E até nós ficamos, também lá a história já chegou, mas é muito importante, na verdade, o Ouro Negro ao vivo continuar sempre a se produzir nas rádios. Obrigado. Ok, mas só para terminar mesmo, Solerra, uma mensagem especial para quem está a ouvir agora? Só para terminarmos, ok? Sim. Eu estou aqui para pedir, mesmo pedir muito, para que, em nome da Rapariga Bis, que as raparigas não desistam de estudar. Ok, tudo bem, ok. Que continue a estudar, não é? Sim, que continue a estudar. Okay. E neste momento que estamos a nos encontrar com essa doença do Covid-19, que se previnam, não ignorem as informações dadas, que continuem sempre a obedecer às obrigações, que sempre seguem as regras de prevenção para que não podem contaminar a doença. Okay. E o lugar da rapariga é na escola, não na casa do marido. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para aqueles que estão a participar e para aqueles que estão em casa que não podem participar. Espero que a informação também chegue a eles. Tá bom. Obrigado, Solerra. Helder, só para terminar. Sim. 2 palavras para o país e para o mundo.
de um produtor Bem, de um produtor do programa Ouro Negro ao Vivo que está preocupado em ver mudanças, quer em Moçambique, quer também fora. Do negativo para o positivo, claro. bem, a mensagem que eu deixo para o país e para o mundo inteiro é de todos, mesmo todos, estarmos unidos para ajudarmos a mudar estes comportamentos da nossa comunidade. Estamos em tempo estamos de emergência. Lave as mãos, use as máscaras e distanciamento de 1,5 metro. Não falo mais muito, para mim é tudo. Ok, obrigado. Vasco? Eu só gostaria, para já, dizer que levo as palavras, essas últimas do Covid-19 de Elber, como minhas, e dizer que vamos respeitar o direito do nosso próximo. Respeitando o direito do nosso próximo, havemos de evitar tropeçarmos o direito dessas pessoas e evitamos que caiamos nos comportamentos, num comportamento errado. Então respeitemos direito de cada um de nós para você também ser respeitado o seu direito. Vamos continuar a cumprirmos com todas as medidas do estado de emergência e cumprirmos com todas as medidas que estão sendo anunciadas pelo Ministério de Saúde para a prevenção e combate da Covid-19 no nosso país e, em particular, na nossa província de Manica. Escutemos sempre os programas do Ouro Negro ao vivo e outros programas do PCI, os inchunáveis, tanto como outro Ouro Negro. E pronto, estamos juntos para sempre. Muito obrigado. Bom, palavras de Vasco e também do Helder, também da Suela. Portanto, o Vasco e o Helder são produtores do programa Testemunhal Ouro Negro ao Vivo, que é um programa produzido tanto pela Rádio Moçambique, pelos emissores provinciais da Rádio Moçambique, é produzido também pelas rádios do ICS na província da Zambésia e de Nampula, é produzido pela Rádio Comunitária de Xemba, na província de Sofala, ainda pelas rádios comunitárias de Dondo, Gorongosa, Nhamatanda, Buze, Chibabava, Chiveva FM e Pax, na província de Sofala, em Tete, pelas rádios comunitárias de Sangano e também de Xangara, e em Maputo, pelas rádios comunitárias de Magude e Muamba. Portanto, hoje nós falamos deste produto que é da PCI Media, porque por ocasião dos 5 anos de existência da PCI Media em Moçambique, e deixo já, antes de terminar, gostaria também de agradecer ao Joel Maliba, que diz que tem acompanhado a radionovela, que estamos de parabéns pela linha de conteúdo e as temáticas abordadas, tem um impacto positivo nas comunidades. Recordar que está no ar desde o princípio deste mês, a 5ª época, tanto de Jambulando como de Intunáveis. Podem acompanhar os episódios em 115 rádios a nível nacional, isso inclui os canais da Rádio Moçambique e também os canais do ICS e também de rádios independentes, rádios comunitárias independentes. Então, mais uma vez, queria agradecer ao Vasco, ao Helder, a Suleha, eu tenho problemas com este nome, Suleha Maol, e a todos que até este presente momento continuaram acompanhando esta conversa. É um ciclo de conversas que vai acontecer aqui na página do Ouro Negro. Semana passada estivemos a falar sobre a produção da radionovela, portanto, Intunáveis e Jambulan. Próximo domingo vamos falar sobre o teatro comunitário. Então, um outro colega meu vai estar aqui para falar sobre essa atividade, que também faz parte do pacote de atividades que a PCI Media em Moçambique tem. Mais uma vez, Kanimambo, Koshukuro, obrigado e fique bem. Obrigado.